Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Palavra Prática. Olha, mais uma vez nós estamos aqui diretamente da cozinha da nossa casa e damos as boas-vindas a você para participar conosco desse estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, eu sou o Emerson Sou Fernanda. e nós estamos aqui para estudar a Bíblia com você. Nós estamos estudando João no capítulo 3 e hoje nós vamos olhar para os versículos 22 ao 36, onde conta uma história tremenda do ministério de João Batista. João Batista ele estava batizando com os seus discípulos e de repente, do nada, aparece concorrência. E a concorrência não era uma concorrência qualquer, porque lá estava a presença do próprio Deus. Sim, Jesus Cristo estava batizando com os seus discípulos. Então você imagina que a situação ficou meio complicada. Mas João Batista lidou com isso de uma maneira admirável. E além disso, ele deu uma lição para os discípulos dele de quem era Jesus e também para nós, né? Então nós temos muito para aprender com esse estudo. Eu convido você a vir com a gente. Pegue a sua Bíblia, convide as pessoas da sua casa, convide os seus amigos e vem com a gente porque tem muita revelação hoje. Falando em revelação, você já sabe, né? Nós sempre procuramos estudar a Bíblia olhando para as Escrituras nas línguas originais do Antigo e do Novo Testamento, que são o hebraico e o grego, e sempre procurando uma palavra prática, uma maneira de colocar em prática na nossa vida aquilo que nós aprendemos. Então é por isso que nós estamos aqui e queremos compartilhar isso com você. Tudo bem? Então, pegue sua Bíblia, pegue algo para anotar e vamos em frente. Mas antes de ir em frente, nós temos que fazer algo. Concorda comigo? Vamos orar? Vamos orar. Se você quiser, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, porque estamos diante da tua palavra. A Bíblia, Senhor, que é luz para os nossos passos, que é lâmpada para os nossos pés, que é um guia, Senhor, para a nossa vida diária, para a nossa vida prática. E nós queremos, Senhor, colocar diante de ti esse estudo, Senhor, te pedindo que o Senhor nos ajude. Espírito Santo maravilhoso, colocamos diante de ti, Senhor, tudo que vamos aprender, te pedindo que cada palavra, cada ensinamento seja como uma semente poderosa e caia em terra fértil no nosso coração e na nossa mente. Senhor Jesus, nós te pedimos a tua presença, porque estaremos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Amém. Espírito Santo, nós queremos mesmo ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso nós pedimos a sua ajuda e já agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Vamos em frente então, começando com a leitura. Nós vamos aqui fazendo alguns comentários entre os versículos. Tudo bem? Versículo então 22, por gentileza, meu amor. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judeia. Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Olha que interessante. João Batista e seus discípulos estavam batizando e Jesus e os seus discípulos também estavam batizando. Para você ver como o batismo realmente é uma prática cristã. Até mesmo Jesus e os seus discípulos batizavam. Na verdade, Jesus não batizava, né? A própria Bíblia diz que eram os discípulos dele que batizavam. Mas se desde aquela época já acontecia esse ritual, não é hoje que nós vamos deixar de praticar. Sim, né? até porque da mesma forma que João Batista começou anunciando o reino de Deus, dizendo, arrependam-se, né? Removam as pedras do caminho, né? Aplanem o caminho para a vinda do reino de Deus, para a vinda, né? Sim. Então, para a vinda do Cristo, né? Enfim, como a gente viu lá no primeiro vídeo, foi, né? Foi no primeiro vídeo, foi. É isso mesmo.
Primeiro ou segundo, agora não é. Jesus, no livro de Marcos, no primeiro capítulo de Marcos, quando Jesus inicia o seu ministério, é a mesma palavra que ele, quando ele começa o seu ministério, ele diz: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Verdade. O reino de Deus. Verdade. Então, eu estava vendo aqui sobre essa coisa dos discípulos batizarem, que isso está no capítulo 4, tá bom? É o próximo capítulo. É que a gente já está meio avançado nos estudos e vai e volta, então deu um baralhou o negócio aqui, mas faz parte. E aí a gente já passou aqui, já não sei mais se é do primeiro vídeo, se é do segundo vídeo, enfim, tudo certo. Faz parte, tá bom? Então, isso daqui também é interessante, que a gente vê aqui que João ele estava batizando num lugar que tinha muita água. Por que isso? Porque é uma confirmação daquilo que a gente já falou sobre o batismo no vídeo sobre o batismo, né? Que para batizar as pessoas você tem que submergir ela na água, né? Imergir ela na água e não apenas borrifar água sobre ela. Vamos colocar aqui o card e também o link lá na descrição desse vídeo para você assistir, se você ainda não viu, o vídeo que fala sobre batismo. Tudo bem? Vamos continuar no versículo 25? Por gentileza, meu amor. 25. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Então, esses versículos eles nos mostram algumas coisas interessantes. Primeiro, houve uma discussão entre os discípulos de João Batista e um certo judeu, que a Bíblia não diz quem é. Eu acho que se trata do próprio João, o autor desse evangelho. Porque ele, quando ele ia falar dele mesmo, ele se colocava assim, de uma maneira afastado do centro das coisas, parece, né? O discípulo amado e tal, ele nunca falava dele mesmo em primeira pessoa. Não, eu fui lá e tal. Não, é sempre assim que ele se coloca. Mas essa é a minha opinião, tá bom? Segundo, parece que o motivo da discussão era porque as pessoas estavam deixando de ir se batizar com João Batista e estavam indo se batizar com Jesus. Ou estavam indo até Jesus para se batizar com ele, né? Então talvez esse certo judeu tivesse ido até o local onde João estava batizando para orientar as pessoas a procurarem Jesus para receber o batismo. Mas essa também é só uma hipótese, né? Agora, as palavras de João Batista parecem confirmar essa hipótese, quando ele disse: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. Isso aí. Né? João Batista sabia quem ele era, né? Inclusive, João disse que se alegrava com o destaque que Jesus estava recebendo. Olha que legal. E que Jesus deveria se tornar ainda maior e João cada vez menor. Então, isso me lembra daquela música também, né? Que ele cresça e eu diminua. Né? Que ele apareça. E eu me constranja. É bem isso mesmo. Isso também vale muito para a nossa vida, né? Com certeza. Quando nós estamos diante de Jesus, quem somos nós? Verdade. Né? Então isso também mostra um outro lado de João Batista, que a gente já falou aqui em vídeos anteriores, que ele era uma pessoa realmente humilde, e ele sabia quem ele era, e ele também sabia quem Jesus era, né? Então, olha só o que ele disse, João Batista, o que ele disse sobre Jesus. Vale a pena ter uma reflexão em cada versículo que nós vamos ler. Pode ler para a gente o 31? Aquele que veio do alto é superior a todos.
Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Uau, Jesus é superior a todos. E a palavra todos aqui nesse texto significa isso mesmo. Todos, todos. Então Jesus é superior a mim e a você e todas as pessoas. Né? Agora, pensa numa pessoa importante aí para você. Jesus também é mais importante do que essa pessoa. É isso que a Bíblia está dizendo. Sim. Jesus é superior à maior das autoridades espirituais que você conhece. Na verdade, ele é a única autoridade espiritual. Exatamente. Ele é a única. Porque todos os que se dizem autoridades espirituais são servos dele. Sim. Pelo menos deveriam ser, né? Sim. Bom, tem alguns que parecem ser, por isso que eu falei isso, tá? Tem alguns que parecem ser, mas não são. Tem os né? que se consideram, Então. mas também não são. Essa história aí, tá? Não quero também ser muito incisivo nisso, porque nós vamos falar disso mais pra frente. Mas é interessante de ver que a Bíblia, ela já trata de assuntos assim há muito tempo, né? Em vários capítulos, em vários livros, a Bíblia trata de falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, né? São os lobos vestidos de pele de ovelha. Exato. Né? Então esse assunto ainda hoje também é muito pertinente. Sim. Mas já vem lá desde quando a Bíblia foi escrita. Tá bem? Agora, falando de Jesus, ele é superior a todos. Por quê? Porque ele é o único que veio do céu. Né? Então, a gente já viu isso no vídeo anterior. Mas olha como João traz novamente esse assunto aqui no versículo 32. Vê pra gente. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas como são poucos os que creem no que ele diz. Eita, que coisa. Então Jesus está dando testemunho daquilo que ele viu e ouviu. Mas veja que a palavra é daquilo, não é aquilo. Então você imagina a totalidade de coisas que Jesus tinha o conhecimento, né? Daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, enquanto ele esteve antes dele nascer como homem. E de tudo aquilo ele dava testemunho de algumas coisas, né, que já era tremendo. Os discípulos mesmo ficavam perdidos. Às vezes eles não acreditavam, não compreendiam das coisas celestiais. Mas algo que é importante nesse texto também fala o seguinte: como são poucos os que creem naquilo que diz Jesus. Como são poucos. Naquela época já eram poucos. E hoje em dia também. Né? Não mudou muito, não. Como são poucos os que creem. Infelizmente. Isso também, assim, nos faz pensar, né? Mas também é aquela coisa, é aquela construção, lembra? Principalmente quando a gente vem do mundo. Porque, tipo assim, quando eu era criança, eu acreditava que Deus era um cara que vivia muito distante. Entende? Que eu não tinha acesso. Então, para mim, era uma coisa muito surreal. Entende? Então, a construção da fé, ela é uma construção gradual. Dia após dia, ano após ano, década após década. É uma jornada. Né? E isso também tem a ver no sentido assim, ó, de tudo que nós já passamos na nossa vida, à medida que nós vamos caminhando e o Senhor vai trabalhando na nossa vida, nos guiando pelos caminhos da sua justiça, que é nos tornar filhos de Deus, maduros, né, experimentados na prática da palavra, alguns gatilhos do que nós vivemos vão disparar. E muitas vezes esses gatilhos, principalmente assim, ó, na questão tipo assim, não só comigo aconteceu, mas isso acontece com muitas e muitas pessoas, é muito mais comum do que a gente pensa, na questão da rejeição, né? Na questão das agressões,
Então, tipo assim, o nosso Pai do céu, né, o nosso Pai celestial, ele nos corrige em amor, ele nos disciplina com amor. Mas quando você tem algo na sua vida que você passou, que foi violento demais, que te trouxe traumas profundos, e isso traz uma... A gente se agita, sabe? A gente se agita emocionalmente. Então, por isso que a gente precisa trabalhar muito essa questão da fé, de estar sempre pedindo em oração para o Senhor colocar mais fé no nosso coração, para o Senhor nos sarar as nossas feridas, para o Senhor mostrar as áreas da nossa vida que não lhe agradam, para que a gente possa estar sendo curada, restaurada, porque é o próprio Espírito Santo que faz isso, né? E aí, aos poucos, ele vai sarando as nossas feridas e a fé nele vai aumentando. Sim. Né? Então, isso também tem a ver. Isso também tem um outro fator que é importante da gente colocar, que me surgiu agora. Lá em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Exato. Mas além dessas questões todas que tu falou aí, referente às nossas experiências pessoais, também tem outro fator que pode sim atrapalhar e muito a fé de cada um de nós. Quando a gente se relaciona com pessoas que não têm fé. Por quê? Sim. Está provado cientificamente que nós somos influenciados pelo meio. Sim. Então, se a gente se relaciona com pessoas que não creem, infalivelmente, certeza absoluta, isso também vai acabar influenciando a nossa fé. Com certeza. Então, e o oposto também é verdadeiro. Quanto mais a gente se relacionar com pessoas que têm mais fé do que nós, com certeza, isso será melhor para nós. Com porque, certeza. de certa forma, isso pega, né? Pega. Porque é aquela coisa, né? O Senhor, ele nos fez os irmãos para sermos um corpo. É verdade. Um corpo de Cristo. Nós vamos chegar lá, né? Nos próximos vídeos, né? A gente vai chegar lá. Mas quando a gente se relaciona com outro irmão, a gente acaba compartilhando da fé, acaba compartilhando das experiências, né, de cura, de transformação, de revelação, e muitas vezes a gente ora uns pelos outros. As experiências de fé que nós temos, sempre um irmão vai edificar o outro. Verdade. Às vezes num abraço já muda tudo, né? Às vezes num abraço, num sorriso, né? Num Deus te abençoe do irmão, já muda todas as coisas. Por isso que é bom congregar. A Bíblia diz para a gente congregar, né? Encontrar com pessoas e conviver com pessoas que realmente estão aí buscando a mesma coisa que a gente está buscando. Com certeza, né? Porque assim, para quem está chegando agora, né? Porque um dia nós também chegamos agora, né? Nós tivemos todo esse suporte dos irmãos. Verdade. Né? Que nos ajudaram muito em muitos aspectos. Eu lembro de uma frase que eu até falava, que dizia assim: como é bom andar com crente, mais crente que a gente. Com certeza. Com certeza. Bom mesmo, porque parece que aquelas pessoas ali são um exemplo, né? Então, a nossa fé, por causa da nossa criação, né? A gente tem essa coisa do racional. Hoje o mundo é muito racional. Né? Existe o humanismo, existe o hedonismo, então essas coisas que põem o ser humano, dão um valor para o ser humano muito maior do que o valor que deveria ser dado para Deus, né? Então a Bíblia diz que o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Ame a Deus sobre todas as coisas, depois você ama ao próximo como a ti mesmo, é o que Jesus falou. Então Deus ele tem que estar em primeiro lugar. Só que o humanismo e o hedonismo, entre outras linhas de pensamento que existem hoje em dia, fazem com que colocam o homem muito acima e Deus simplesmente fica de escanteio, assim, né? Nem é chamado para o banco de reservas. Ele nem é cogitado, né? Nesse jogo aí não está nem escalado. De Deus. E aí foi por isso. E a gente vive nesse mundo, nesse contexto aí, e a gente está realmente sendo influenciado 24 horas por dia. Exatamente. Exatamente. E aí o que acontece? Quando a gente vem para Jesus e durante a caminhada cristã, é fundamental a gente se relacionar com os irmãos que compartilham da mesma fé, porque a experiência do outro, né, a vitória que Deus deu ao outro edifica a tua fé, as vitórias que Deus vai te dar com certeza vão edificar a fé do teu irmão e da tua irmã. Isso aí. É maravilhoso isso.
Maravilhoso. Então, se você quiser, vem com a gente, se inscreve no canal. Já tô fazendo propaganda. Jabazinho. Momento jabá. Se inscreve no canal aí para fazer parte dessa caminhada junto com a gente. Nós vamos segurar nas tuas mãos e vamos seguir junto. Que ninguém solta a mão de ninguém. É verdade. Igual um pastor amigo nosso diz, né? É, exatamente. Mas vamos em frente. Nós temos muitas histórias para compartilhar, muitos milagres que Deus já fez na nossa vida. Isso. Curas, libertações. Nossa, dava uma enciclopédia. Muito mais do que um livro, davam vários volumes assim. Uma enciclopédia daria se a gente fosse escrever e contar tudo que Deus já fez na nossa vida. E continua fazendo, tá? E foi desde 2010, né? Desde Nem 2010. faz tanto tempo assim. É verdade. E continua fazendo, tá? Continua fazendo. Hoje mesmo foi um milagre, mais um que Deus fez. Deus é bom demais. Exato. Né? Vamos em frente? Vamos em frente. Então, mas outra coisa que eu queria comentar em cima desse versículo, né? Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz. Gente, olha só. A gente que sabe um pouquinho só do ministério profético, coisa pouca, tá, gente? A gente não sabe quase nada, mas aquilo que a gente sabe, a gente sabe, assim, que tem algumas pessoas que têm visão aberta, né? Que conseguem, de fato, ver os anjos, de fato, ver o mundo espiritual, né? Mas eu imagino Jesus, a plenitude do Espírito... A gente vai falar isso daqui a pouco. Né? A plenitude do Espírito, ele vendo e ouvindo e se movimentando ali no meio do... Gente, vamos lá. Daí a gente fica assim, né? Também quero. Pode continuar lá no 33 para nós? Sim. Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Aleluia! Então, existe uma consequência espiritual para aqueles que conseguem colocar em prática a sua fé. Quem aceita as palavras de Jesus confirma que Deus é verdadeiro. Verdadeiro. Essa palavra verdadeiro no grego, deixa eu ver minha anotação aqui, é aletes. Não sei como se pronuncia isso. E significa mais do que verdadeiro. Significa verdadeiro e confiável. Olha só, como o grego é rico, né, na tradução, quando a gente vai no original. Então, meu irmão, minha irmã, Deus é verdadeiro e ele também é confiável. Então você pode confiar em Deus, porque ele é fiel. Ele nunca muda, ele sempre foi fiel e ele sempre vai ser fiel. E tudo o que ele prometer, ele vai cumprir na sua vida. Pode contar com isso, tá bom? E sabe o que é o mais interessante também? Que, presta atenção nisso, todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. É muito impressionante, tá? Porque quando a gente foi na igreja, quando nós aceitamos Jesus, lembra? No dia 8 de agosto de 2010, que a gente foi na igreja e aceitamos a Jesus. Um dia nós vamos fazer um vídeo desse testemunho, que incrível. Gente, eu tinha dentro de mim, eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas eu tinha dentro de mim um vazio, um buraco, que eu não conseguia preencher com nada. Absolutamente nada. E a partir daquele dia, daquele culto, que eu aceitei Jesus na minha vida, todo aquele buraco que tinha, aquilo foi preenchido. Glória a Deus, né? Foi preenchido. Então, se você nunca experimentou isso, assim, ó, eu dei como encerrada a minha busca, no sentido assim, ó, de buscar alguma coisa para preencher esse vazio que eu tinha. Ou seja, esse vazio que eu tinha, ele foi absolutamente preenchido com Jesus. Que daí no decorrer da caminhada eu fui entender o porquê disso. Porque Deus coloca dentro do homem o anseio por conhecê-lo. Então, quando você aceita o testemunho de Jesus, o que acontece? Esse anseio que Deus coloca naturalmente dentro do homem, certo? Ele é preenchido com ele mesmo. É suprido por Jesus. E aí pronto.
É conhecê-lo e prosseguir É conhecendo. só seguir em frente com a vida. É só seguir em frente, lendo a palavra e conhecendo mais do seu Criador. Aí vai fazendo também os ajustes, né? Conforme Claro. a gente vai aprendendo, Isso aí. a gente vai caminhando e ajeitando a vida. É isso aí. Claro. Mas aquele buraco, aquele vazio que você não conseguia preencher com nada, isso, você, assim, aquela busca desenfreada, aquilo acaba ali. À medida que você aceita o testemunho de Jesus, você confirma que Deus é verdadeiro e de fato esse versículo é incrível, porque é de fato isso. Porque realmente esse anseio, ele é completamente satisfeito, é saciado, Glória a Deus. né? É incrível. Amém. Vamos no 34? Olha que o Vamos 34 é sensacional esse versículo. Pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. Uau! É disso que eu tava falando antes. Olha só que revelação extraordinária que tem nesse versículo. Nossa, Jesus foi enviado por Deus e ele fala as palavras de Deus Pai, não é? Mas como ele consegue falar as palavras de Deus? Ah, Como ele consegue fazer isso? Qual é a chave para que ele consiga fazer isso? A chave está naquilo que Deus lhe dá sem limites. O seu Espírito Isso! Santo. Lembra quando Jesus foi batizado, que veio o Espírito Santo sobre ele em uma forma corpórea de pomba e ali repousou sobre ele? Então você imagina alguém que tem 100% do poder do Espírito Santo vivendo com ele, com todo o poder daquilo que representa o mundo espiritual vivendo no seu corpo físico. a gente não consegue nem ter noção do que significa isso, de É fato. por isso que Jesus tinha tanto poder. Porque assim, né? Quando eu creio que tu é isso. ouve a voz audível do Senhor pela primeira vez, meu Deus, Forte. muda a tua vida. Porque tu, assim, ó, tu tem certeza que aquela voz é dele, é uma certeza absoluta, nunca mais ninguém te tira isso, porque é impossível, né? E aí é lógico, né? É bem aquilo que João Batista estava dizendo, porque isso aqui foi uma revelação que João Batista teve, do versículo 32. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, né? Ou seja, pensa na plenitude daquilo que ele via e daquilo que ele ouvia, Uau, é mesmo. né? Por isso que Jesus dizia que ele fazia o que via o Pai fazendo. Exato. Que ele dizia o que ele ouvia o Pai dizendo. É mesmo. É incrível isso. Então, você lembra quando Jesus foi batizado, que o Espírito Santo veio sobre ele numa forma corpórea de pomba e repousou sobre ele? Você tem noção? É difícil a gente ter noção disso, né? Mas o que significa a pessoa ter a totalidade do poder do Espírito Santo de Deus sobre si? Por isso que Jesus fazia coisas extraordinárias, né? Sim. E talvez um dos milagres que Jesus fez, que seja assim icônico uma história dessa, é a própria transformação da água em vinho, naquele casamento em Caná da Galileia. Sim. Imagina alguém pegar um copo de água e aí, sei lá, coloca as mãos ali, faz uma oração, não sei, ou simplesmente olha para aquilo e vira a cabeça e aquela água se transforma em vinho. E um vinho ainda top, né? Muito melhor do vinho que já existia no casamento. Então imagina só o que isso significa em termos físicos, químicos. Vamos trazer para a ciência. Isso é impossível alguém fazer uma coisa dessa. Porque, né, vai transformar algo em uma coisa em outra coisa. Isso é transmutação, não existe. É poder divino puro. É. Fora os outros milagres todos que Jesus fez, né? Curar cego de nascença, curar surdo de nascença, paralíticos, ressuscitar mortos. Lázaro, olha o Lázaro. O cara tava podre. Tava Tava fedendo. Eles tiveram que deixar a porta, não queriam abrir o túmulo dele por causa do mau cheiro. É. Imagina, Lázaro estava fedendo. 4 dias. E Jesus foi lá e disse, Lázaro, sai pra fora. E ele saiu vivinho da Silva. Nossa, que coisa É extraordinária. incrível. Então, imagina se tivesse a possibilidade de eu e você termos acesso
a esse nível de poder do Espírito Santo. Tu ia querer uma coisa dessa? Eu queria. Mas é pra glória de Deus. Tipo assim, eu queria, né? Mas, meu Deus, né? Eu ia ter que ser muito mudada ainda, né? Sim, a gente tem que... É que assim, Jesus, ele recebeu tudo isso dentro do propósito dele aqui na Terra, né? A gente vê que por onde ele andava era por causa dos milagres, das maravilhas, dos sinais que ele fazia, que as pessoas criam nele. E as pessoas têm que crer em Jesus e não em nós. Nós não queremos seguidores para nós, né? Nós queremos que as pessoas sigam Jesus. Sim. Talvez a gente vai ser usado de uma forma ou de outra, né? Para que a gente possa levar isso para as pessoas. Mas não é a gente, nós não somos Jesus, nós não somos Deus, nós não somos nada. O nosso intuito é que você conheça Jesus. Sabe como que eu gosto? Através daquilo que nós estamos fazendo, mas que você busque a Ele. Sabe como que eu gosto de me... Siga Ele. Eu gosto de me definir como João Batista se definiu. Sim. O amigo do noivo. É verdade, verdade. E faz tempo que você fala isso. O amigo do noivo, acho que é uma boa definição pra gente, né? O noivo é ele, nós somos só o amigo do noivo. Estamos levando a noiva a estar pronta, ajudando a noiva a estar com suas vestes limpas, né? Alvas como a neve, para o encontro com o noivo. Sim. Glória a Deus. Que Deus nos ajude nessa tarefa, né? Amém. Agora, onde é que foi que a gente parou? No 35, aqui no 35. Vai lá. O pai ama o filho e pôs tudo em suas mãos. Nossa, olha o que João está dizendo aqui. Que Deus, Pai, colocou tudo nas mãos de Jesus. Tudo. E o interessante é que essa palavra tudo, no original grego, é panta, ou pantá, não sei como se pronuncia. Mas ela significa, num sentido amplo, todas as coisas. Todas as coisas de todos os tipos, ou seja, Deus Pai deu tudo mesmo para Jesus. Jesus é o dono de tudo que existe. E é muito interessante porque, além dele ser dono de tudo, ele é o verbo, ou seja, ele é o criador de todas as coisas, que nós já vimos lá no capítulo 1. Né? Através dele, todas as coisas foram criadas. Isso mesmo, lá no nosso primeiro vídeo. Também, pela sua obra, Deus Pai deu a ele toda a autoridade que existe no céu, na terra e debaixo da terra. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Uau. Ou seja, ele é criador, ele é salvador. Sim, salvador. E Senhor. Senhor, tem autoridade. Ele tem autoridade, ou seja, ele é o criador, ele é o verbo, ele é o salvador pela sua obra redentora, e ele é o Senhor porque toda a autoridade no céu, na terra e de todas as formas foi dada para ele. É por isso que a Bíblia fala que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Rei da Glória. O Rei da Glória. Aleluia. É isso aí. Eu me lembrei dessa música agora. Eu também. Vamos no 36? Vamos lá. Glória a Deus. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Uau, 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 uau. Olha só, esse estudo de hoje não poderia encerrar melhor. Concorda comigo? Com esse versículo 36, João Batista veio confirmar aquilo que a gente falou no vídeo anterior. Tá? Vou deixar o card aqui, o link lá embaixo na descrição, para você assistir se você não assistiu ainda. João falou o quê? Que não basta somente crer em Jesus para ter a vida eterna. João foi muito claro e ele foi direto ao ponto. Quem não obedece a Jesus não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Sobre todas essas pessoas. Né? Que tremendo, que forte isso. Agora, talvez se você está assim, ficou com o teu coração aflito sobre isso, fica tranquilo, fica tranquila. Porque Jesus mesmo falou que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então, seguir Jesus e obedecer a Jesus não é algo assim complicado.
Não. Né? Obedecer à lei, sim, era muitíssimo complicado. Mas nós não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. Jesus ele veio e ele veio nos ensinar aquilo que ele quer de nós. A Bíblia diz que ele veio para cumprir aquilo que a lei determinava. Exato. Então ele veio para ser um exemplo de vida para nós e sim, tem diversos ensinamentos ou ordenanças, né, ordens de Jesus para nós seguirmos. Nós vamos estudar isso muito profundamente no livro de Mateus, no Sermão da Montanha, né, que é um texto que eu gosto muito, estudei muito sobre ele. Mas Jesus ele nos deixou instruções para a gente viver a nossa vida. Então essas são as ordens que nós temos que seguir. E tá? o mais legal, ó, Jesus ele veio para a Terra e cumpriu todas as coisas pelo Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo. Sim. E aí quando ele fez a obra dele, que ele morreu, ressuscitou e derramou o seu Espírito Santo sobre aquele que nele crê, e aí cada pessoa que nele crê recebe o seu Espírito Santo, Sim. Com certeza é o Espírito Santo que nos ajuda nessa obediência. Deus, Então você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. Você tem a ajuda do Espírito Santo para obedecer aos mandamentos de Jesus, Exato. que são tranquilos de obedecer, né? Então, difícil é viver sem Jesus. É verdade. Difícil é viver sem o Espírito Santo. Isso é difícil. E tem outra coisa também. Ninguém vai dormir de um jeito e acorda do outro jeito. É um processo que a gente passa, né? Nossa vida, ela não é assim, bom, a gente não muda instantaneamente como um passe de mágica, não. A vida real não é assim. A gente vai sendo moldado aos poucos, conforme Deus vai trabalhando na nossa vida. A Bíblia fala que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Era esse na versículo. imagem de Cristo. Era esse versículo que eu estava procurando aqui. Então, mas é um processo e você pode ficar tranquilo, ficar tranquila, porque todos nós passamos por esse processo com a ajuda do Espírito Santo e também isso também ajuda muito quando a gente está se relacionando com pessoas que já passaram pelo processo, ou já estão mais adiantados, ou já se deixaram transformar. Porque isso também é importante. Deus, Jesus, ele é um gentleman. Ele não chega chutando a porta. Ele não chega arrombando portas. Jesus, ele é amoroso. Então, ele mesmo disse que aquele que bater, a porta será aberta. Aquele que buscar, esse vai encontrar. Isso mesmo. Né? Então, isso depende da gente, da nossa atitude. Quando a gente dá um passo, Jesus está ali, de braços abertos para nós. Com certeza. Né? Mas é algo que ele vai respeitar a sua decisão. Claro que se você decidir que não quer, né? Isso não vai ser uma boa escolha. Mas se você decidir que você quer ser transformado e alinhar a sua vida com aquilo que Jesus quer para você, você pode ter certeza de uma coisa. A Bíblia diz que existe sim uma recompensa. E essa recompensa, ela é aqui na terra e também na eternidade. É verdade. Né? E aqui eu encontrei, 2 Coríntios 3,18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, quando você decide iniciar uma jornada de transformação, né, com Jesus, você pode ter certeza que o seu destino, certo? Ele já está claro. Ele já está claro, porque o Espírito Santo vai te ajudar no processo. E sim, você vai ser transformado e vai sim ficar mais parecido com Jesus. Amém. Graças a Deus. É, isso aí. A gente precisa. Né? Exatamente. Assim, nada que nós possamos fazer sozinhos. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos absolutamente nada. Somente o Espírito Santo vai nos conduzir. Né? Mas deixa eu falar uma coisa. Se você continuar com a gente aqui, você pode ter certeza de que
os nossos estudos, o que você vai aprender aqui com a gente é a palavra de Deus ensinada com o máximo de exatidão. Porque nós temos muito temor no nosso coração, a gente sabe o que representa para nós estarmos aqui. A gente sabe que existe uma grande responsabilidade que é colocada sobre nós. Por isso mesmo a gente se dedica para estudar com com o máximo de profundidade possível, para entregar a você o ensino correto das Escrituras. Então, com o que você vai aprender aqui, você vai ter condições da sua jornada ela ser uma linha reta. Não como a nossa, que muitas vezes a gente acabou por aprender coisas erradas, saltando fora do caminho e depois tendo que voltar. Então, foi bem complicado. Então, vem com a gente, segura na nossa mão e vamos em frente juntos, que vai ser uma bênção para todo mundo. Você vai poder compartilhar conosco os teus desafios, as tuas vitórias. Nós vamos poder orar juntos. Nós vamos compartilhar com você também aquilo que a gente já passou, que a gente está passando, né? Porque não pense que para nós aqui é moleza a gente estar aqui. Não é moleza, não. Parece que quando a gente começa a fazer o que a gente está fazendo, né, tem uma certa resistência no mundo espiritual. E não só isso, Aqueles que foram chamados de fato Verdade. para serem apóstolos, mestres, evangelistas, profetas, né? Para a edificação do corpo de Cristo, digamos que precisa ser mais ajustado ainda. Verdade. Precisa ser muito mais ajustado. Verdade. Né? Porque o Senhor, ali Paulo fala, né, que o Senhor chamou alguns para fazer a obra do ministério. Nem todos. Nem todos, né? Então, mas aqueles que foram chamados, com certeza, tipo assim, vai ser purificado um pouco mais. Mas a gente sabe, Hebreus fala que a disciplina do Senhor, ela é para o nosso bem, né? Ela pode até doer um pouquinho, às vezes, mas a gente sabe, né, que toda árvore, o Senhor, ele poda os galhos para que, se ela dava fruto, ela comece a dar mais fruto ainda. Verdade. Né? Então, a gente sabe, assim, ó, que a natureza de Deus, ele é bom o tempo todo, né? Então, ele é protetor, ele é zeloso com as nossas vidas, ele é misericordioso, ele é compassivo. Então, nós temos que entender isso não somente de forma racional, mas com as nossas emoções, dentro do nosso espírito, na nossa mente, para entender que esses processos vão acontecer na nossa vida inteira. E cada vez o Senhor vai nos levando mais profundo, né? Mas isso é uma bênção, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós vamos encerrando aqui esse vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Você pode também compartilhar esses vídeos, escreva um comentário, uma crítica, uma sugestão, uma revelação que você teve desse texto para contribuir com o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos totalmente abertos, a gente não é dono da verdade. A verdade tem nome, é Jesus Cristo. Isso, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso, ele é o Espírito da verdade. Exatamente. Então nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Se você quiser contribuir com a gente, vem conosco, você será bem aceito, você será aceito e bem recebido. Se também precisar de alguma oração, compartilha com a gente. Vamos estar orando. A Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros. Tudo bem? Então compartilhe esse vídeo para você também ser um canal de bênção na vida das pessoas. Amém? Vamos orar para encerrar, agradecendo? Vamos lá. Se você quiser, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo, nós agradecemos por esse estudo que nós fizemos aqui da palavra de Deus, a Tua palavra, Senhor. Tantas revelações que o Senhor nos trouxe, tanto que nós podemos mergulhar, Senhor, em Ti, em quem Tu és, em quem nós devemos ser e na jornada que nós temos pela frente, Senhor. Oh Deus, que tremendo isso, Senhor. Quando nós podemos ter essa compreensão, nós podemos, Senhor, saber que o Senhor estará sempre conosco, Senhor, durante toda a jornada. E isso, Senhor, nos faz com que a nossa jornada seja leve, seja prazerosa,
porque a tua presença, Senhor, é o nosso prazer. Tu és o Rei do universo. Imagina o Senhor caminhando do nosso lado e às vezes nos levando até no colo. Ah, Aleluia. Deus, nós queremos isso, Senhor. Por isso nós te agradecemos por tudo que nós aprendemos aqui. Pedimos que a tua palavra ela fique, Senhor, ela como uma semente e crie raízes e ela cresça no nosso interior e ela dê muitos frutos, Senhor, para a tua glória. Assim nós oramos, já te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!